Olá, meus amados. Hoje, dia 13 de novembro de 2024, quarta-feira, da 32ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Queridos irmãos e irmãs, quero em primeiro lugar agradecer a todos que entraram em contato durante esse período que eu estive com esse resfriado bastante forte, fiquei muito rouco, né? Tive que realmente descansar, ficar um pouco longe das minhas atividades, até na minha paróquia, mas agradeço a todos pelo apoio, aqueles que mandaram mensagem, aqueles que rezaram por mim também, tá certo? Estamos, com a graça de Deus, voltando. Então vamos entender um pouquinho aqui, meus amados, a situação. Nós vemos aqui que Jesus está entre a Samaria e a Galileia. Galileia é a região ali do norte de Israel, onde fica Nazaré, onde fica Cafarnaum, e ali tinha vizinho a região da Samaria, da onde vêm os samaritanos. E quando Jesus está nessa região, por isso que nós vamos ver que tem 9 leprosos judeus e um leproso que é samaritano, porque está nessa região. A Galileia pertence a Israel, portanto, né, o povo judeu que mora ali, e da Samaria vêm os samaritanos. A lepra, ela era entendida, gente, como a consequência de um pecado. Não era entendida como simplesmente uma doença. Então, todo leproso era um pecador público. Que eu já tive a oportunidade de explicar que o pecador público era aquele que todo mundo sabia que era pecador, por isso que era público. Então, se você quiser depois aprofundar mais sobre essa questão da lepra, você pega lá o livro de Levítico e leia os capítulos 13 e 14. Então, como estava ligado à questão do pecado, eles acreditavam que o leproso era um grande pecador, por isso ele tinha lepra. Quem reconhecia que ele era leproso? O sacerdote, porque afinal de contas estava ligado ao pecado, não era o médico, segundo o pensamento deles, claro. Hoje sabemos que é um problema da medicina, é a medicina que pode curar. Então, a lepra não tinha cura, a cura da lepra apareceu, acho que em 1980 e pouco, muito recente, principalmente na história, então praticamente quase 19 séculos aí depois de Cristo, e a gente ainda não tinha a cura da lepra, que é também chamada hanseníase. Então, o que acontecia? Era o sacerdote que reconhecia que aquela pessoa era leprosa, e quando ele estava purificado, não se usava o termo curado, purificado por quê? Porque estava relacionado ao pecado. Então, quando a pessoa se tornava puro, também era a função do sacerdote reconhecer que a pele dele estava purificada e, portanto, podia voltar ao convívio, porque os leprosos não tinham convívio social, não moravam com a sua família. Por quê? Porque era altamente transmissível a doença. Bom, voltemos ao texto. Então, esses 10 leprosos, diz o texto, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Por quê? Desculpe, de vez em quando ainda vou tossir um pouquinho. Por quê? Porque o leproso, sendo um pecador público, ele não podia se aproximar de ninguém que fosse puro. Tá? Então, o leproso, ele geralmente andava gritando leproso, ou tocando um sino,
com as roupas rasgadas, cabelo bagunçado, para que as pessoas ao longe vissem e corressem dele. Porque, como eu disse, o problema da transmissão da doença. Então, era um ostracismo social completo. A pessoa ia morar com outros leprosos, fora da cidade, não convivia mais com a sua família, e além de ser julgado pelas pessoas como pecador. Então, por isso que eles param à distância, eles não se aproximam de Jesus, porque eles seguem a lei era bem clara, a lei mosaica, lá que está em Levítico, eles não podiam. Mas Jesus, quando eles pedem, né, que Jesus tenha compaixão, é óbvio que o Senhor sabia o que era. E Jesus só diz para eles, ide apresentar-vos aos sacerdotes. E no caminho eles foram curados. Olha, isso aqui é um ensinamento muito grande para nós. Às vezes nós queremos que Deus faça e você não precisa fazer nada. Não, eles precisaram caminhar. O Senhor falou, vai até o sacerdote, se apresente. E no caminho eles foram curados. Então isso demonstrava a fé deles. Mas uma coisa é a fé, outra coisa é receber a cura, e uma terceira coisa é a gratidão, que muitas vezes nós também não temos. Pedimos a Deus algo e quando recebemos não lembramos de agradecer. Às vezes acaba acontecendo isso. E foi o que aconteceu aqui. Eles começaram então, cada um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus, um deles, né? Voltou glorificando a Deus em alta voz. E os outros? Os outros foram encontrar o sacerdote. E aqui é algo interessante, porque os outros 9 eram judeus e estavam ligados à lei, conheciam a lei de Moisés, então eles sabiam que o quê? Bom, nós estamos purificados, temos que ir ao sacerdote. Por quê? Porque aí nós vamos reconhecer que nós estamos puros. Eles não perceberam a graça que Deus realizou e voltou para louvar e agradecer a Deus. Não, eles estavam preocupados pura e simplesmente em cumprir a lei de Moisés. Eles poderiam cumprir a lei de Moisés? Claro que sim, porque é o sacerdote que vai dizer que eles podem voltar ao convívio familiar, ao convívio social. Mas antes disso, quando eles perceberam a cura, um coração agradecido eles deveriam ter e voltar ao Senhor para agradecer, e não fizeram isso. Talvez até porque se achassem muito dignos, ou, como eu disse, estavam pura e simplesmente preocupados em cumprir a lei de Moisés. Fato é que o samaritano volta, porque o samaritano não seguia a lei de Moisés. Então ele não estava preso a ter que se apresentar ao sacerdote. Provavelmente ele também iria se apresentar lá ao sacerdote, né? Mas ele, por não estar preso à lei de Moisés, a simplesmente seguir um rito, que volto a dizer, eles poderiam se apresentar ao sacerdote, mas em primeiro lugar eles deveriam ter uma atitude de gratidão a Deus, que é a atitude que o samaritano tem, tanto assim que ele é elogiado pelo Senhor. O Senhor fala, mas peraí, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Onde é que eles estão? Só voltou para dar glória a Deus esse estrangeiro? Quer dizer, um homem que não conhece a lei de Moisés, que não é da nossa fé, porque ele não era judeu, ele era samaritano, este homem volta com um coração agradecido, ele reconheceu que ele recebeu uma graça, não por mérito, mas por misericórdia. E os outros não, talvez os outros se achassem merecedores, e estavam, como eu disse, muito preocupados em cumprir a lei de Moisés. E aí o final, porque eles vêm, ele se prostra diante de Jesus, né, com o rosto por terra, agradecido, e aí o Senhor fala para ele, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então, nós percebemos exatamente que esse homem recebeu uma verdadeira cura, que não foi só a cura física da lepra, mas da lepra do coração, da dureza, muitas vezes, da falta do agradecimento, por se achar, né, merecedor, ou talvez aquela coisa, não, eu não fiz nada de errado, por que eu recebi essa doença? Não, então eu mereci essa cura. Às vezes a gente tem essa atitude também. E aqui nós percebemos que esse homem nos ensina que nós devemos ter um coração agradecido. Toda vez que recebemos de Deus uma graça, não devemos jamais deixar de louvar, bendizer e agradecer o nome do Senhor. E hoje, Senhor, nós oramos pedindo, em primeiro lugar, esta graça do dom da fé. Que nós percebamos até nas pequeninas coisas a Tua presença, a Tua providência, a Tua graça.
a tua misericórdia. Assim como este samaritano, Senhor, que nós tenhamos este coração, não como o coração dos outros 9 leprosos, que também nós somos leprosos, Senhor, mas que nós aprendamos com ele a ter este coração agradecido, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar de tudo, que o nosso coração tenha plena confiança no Senhor e que nós aprendamos sempre também a ter um coração agradecido. Mãe querida, mais uma vez, pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.